Meu pai exigia da gente isso lá em casa, muito, muito mesmo. Né? Aí, lá em casa, os 4 filhos, né, procuram, né? Mas era muita bronca. Meu pai é grosso, hein? Na bronquinha, meu filho, tu tá casado, não, não era assim a bronquinha, não. Era brabo. Mas a gente vai aprender. Bom, já iniciou a gravação, né? Vamos ler a página, eu faço a prece. Ok. Vamos lá. Dias de sombras. Coincidentemente, há dias que se caracterizam pela sucessão de ocorrências desagradáveis. Nada parece dar certo, todas as atividades se confundem e os fatos apresentam-se perturbadores. A cada nova tentativa de ação, outros insucessos ocorrem, como se os fenômenos naturais transcorressem de formas contrárias. Nessas ocasiões, as contrariedades aumentam e o pessimismo se instala nas mentes e na emoção, levando-as a lembranças negativas com presságios deprimentes. Quem despadece a injunção tende ao desânimo e refugia-se em padrões psicológicos de autoaflição, de infelicidade, de desprezo por si mesmo. Sente-se sitiado por forças descomunais, contra as quais não pode lutar, deixando-se arrastar pelas correntes contrárias, envenenando-se com o mau humor. São esses dias de provas que não para desencanto, de desafio, e não para a cessação do esforço. Quando recrudescem as dificuldades, maior deve ser o investimento de energias e mais cuidadosa aplicação do valor moral na batalha. Desistindo-se sem lutar, mais rápido se dá o fracasso. E quando se vai ao enfrentamento com ideias de perda, parte do labor já está perdida. Joana de Ângelos. Ok. Obrigado, Senhor, mais esse dia. E esta paginazinha inicial possa nos ajudar a ter persistências nos nossos objetivos, a aceitar mais trabalhar que não deu certo e não desistir. Não desistir, porque o próprio mestre nos fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, obrigado, meus amigos, obrigado a Joana por essa página tão consoladora e esclarecedora. Quero todos os presentes, os ausentes, os que chegarão ainda, que possam receber a sua bênção, Pai, seja onde estiver. Também, Senhor, pela saúde de muitos irmãos, estão sempre pedindo os livros, e os nomes deles já estão gravados nos livros dos espíritos amigos nossos aqui do grupo. Todos eles, de novo, lembrados e ajudados dentro de suas possibilidades e merecimentos. Pedimos também, Senhor, todos aqueles que estão nas ruas, aqueles que não são doentes, que também não pertencem ao grupo, aqueles que estão com problemas físicos, emocionais, psicológicos, financeiros, enfim, Senhor, que passam por dificuldades diversas, possam também receber a ajuda necessária e que venha a sua cura dentro de suas necessidades. E pedimos também aos nossos irmãos aqui
pais presentes. E pedimos as bênçãos do Mestre para todos eles. Possam eles nos ajudando a cada um de nós melhor a interpretar os textos, melhor compreensão que nós vamos estudar. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Bom, Elisa, boa noite. Boa noite, Afrânia. Boa noite, Jorge. Boa noite. Hoje o estudo é esse, o livro No Mundo Maior. Se eu não me engano, estamos no capítulo 16, não é isso? Bem. 16. No livro novo é página 213. No livro antigo, não sei. 216. Capítulo 16, página 216. Boa noite, Consuelo. Vai começar o capítulo 16? Não. Teu livro novo Boa é noite, antigo. gente. Boa noite. Ah, tá. É isso que eu estou estranhando. O livro velho é página 216. Está no pré-versão Não Te Impressiones. É isso aí. Tudo bem? Vamos lá? Não te impressiones. Pré-versão. Está no lugar escrito assim, nesse íntere. Não te impressiones. Então eu que estou no lugar errado. Eu marquei aqui. Não te impressiona. É marcado também. Por isso que eu perguntei. Estou procurando, peraí. A última folha do... quer dizer, última folha não. Antepenúltima página. O meu está marcado nesse ponto dos esclarecimentos que penetravam nos... Então, isso foi da aula passada. 22/9. Teve uma aula aí que eu não assisti, que eu esqueci. Como falava antigamente, gazetou, né? Não, cara, olha só, esses remédios estão me enlouquecendo. Eu estou esquecendo coisa que eu não posso esquecer. Eu vou acabar queimando comida, fazendo uma desgraça dentro de casa. Sabe, esses remédios. Pode não. Pois é. Então é página 115. O livro novo é página 215. No velho 216. Vamos lá? Vamos. Nesse travessão mesmo? Não te impressiona. Não, lê em cima, o parágrafo de cima. Observando-me. Observando minha admiração, por isso que eu perguntei. Ante a experiência hipnótica que os frios verdugos levavam em efeito, o assistente considerou: não te impressione. A morte física não modifica de súbito as inteligências voltadas ao mal, nem o duelo da luz com a sombra se adstringe aos estreitos círculos carnais. A luta continua, né, lá do outro lado. A luta continua. Então é isso aí. A gente tem, né, vê muito, infelizmente, né, não tem o conhecimento, ouvir aquilo. O fulano deve estar assim, se ele estivesse aqui me ajudaria, depois, né, pedir isso, pedir aquilo, e não sabe como está esse espírito desencarnado, às vezes recém-desencarnado, no outro lado. Não tem ideia. Nem nós temos. Apesar de a gente conhecer a doutrina, dizem que assim, há um ditado popular que fala, né, coração é terra onde que ninguém pisa, né? Coração do outro, né? Coração alheio, aliás. Coração alheio é terra onde ninguém pisa. Só o próprio. Às vezes, né? Como hoje é sexta-feira, eu vou me lembrar do famoso beato da Semana Santa. A Elisa conhece muitos.
Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Afrânio. Boa noite a todos presentes. Boa noite. Seja uma noite de paz para todos nós. Elisa, Jorge Simões, Consuelo. Então, o beato da sexta-feira, quem gosta desse termo é o Marco Aurélio, né? É aquele que entra no centro, quando se modifica, quando entra no centro espírita, né? Bota a roupa desagrunhada, fica aquele olhar assim de sofredor, etc. E boa noite, irmã. É aquele rapazinho do colarinho torto? Boa noite, irmã. Tá. Boa noite, irmã. Aí chega lá fora, quando desce, vê um cachorro na rua, a primeira coisa que dá, sai daí, seu animal, e dá-lhe um chute no cachorro, e começa por aí. Né? Então, essa questão daqui que o Calderano fala, né? Que a morte física não modifica de súbita as inteligências, muitas pessoas que a gente acha que né? Pelo menos light, né? E nós mesmos, às vezes a gente se acha bom, nosso departamento de marketing nos acha maioral, etc. E de repente, esse departamento de marketing, não está funcionando, não. A gente tem que parar de novo, olhar de novo os nossos atos, nossas ações, principalmente nossos pensamentos, né? Porque, do outro lado, né, é complicado. Lá não existe a mentira, existe a verdade. Existe o merchandising e existe o marketing. O marketing é aquele que você fala, o merchandising é aquele que você apresenta. Então, a gente nunca sabe o que está sendo marketing e o que está sendo merchandising. Né? Então, é isso aí. Nós também não vamos nos modificar de imediato após o desencarne. E depois, mesmo que haja uma modificação, haja um estudo, haja um equilíbrio emocional, etc., etc., nós só vamos nos melhorar quando voltar. Por quê? Quando voltar, nós vamos passar por tudo aquilo onde tudo aquilo que nós falhamos, nós vamos repetir a prova, né? Somos repetentes, né? Aí realmente vai surgir, nós vamos aprender. Lá, teoria, aqui, prática. É o nosso grande problema. Por isso que o Alderano afirma que a morte física não modifica de súbito as inteligências, também voltadas ao mal. Vamos lá? Logo após, éramos surpreendidos por dois velhinhos atoleimados a pronunciar frases desconexas. O tempo elucidou o orientador, indicando-os. Acaba sempre por denunciar a nossa posição verdadeira. Aí. Quando é criança... Só um instantinho, Luiz. Boa noite, prima. Prestem bem atenção no que falou o Calderano aí. O tempo acaba sempre por denunciar a nossa posição verdadeira. Boa noite, família. Boa noite. Boa noite, Rudinho. Vamos falar da criança. Não é esse assunto aqui. Então vamos falar aqui. A criança, com o tempo, chega na aborrecência. Começa a se mostrar como o que é. Ela não mostra totalmente, não. Na fase adulta, fica um pouquinho mais forte ainda aquelas tendências que não foram corrigidas. Mas se nós prestarmos atenção, é lá na fase lá assim, de quase terceira idade ou terceira idade, bem depois dos 50, é que realmente o espírito se mostra o que é. Se corrigiu, vai se mostrar o quê? Melhor. Mas muitos, parece que é assim. Aquela história. Antigamente eu levava o desaforo para casa. Hoje não. Hoje eu não levo, mas não aguento mais. Falo, me estouro. É uma coisa interessante isso. É o que o Calderano está falando. Parece que nós vamos ficando, né, mais idade, nós vamos perdendo alguns freios. Tá? A gente começa a perder algumas... Assim... Parece assim que a gente quer se libertar daquilo e não consegue. É ao contrário, né? Em vez de se libertar, se prejudica mais.
É muito interessante isso. É o que o assunto que o Calderano vai levar a falar agora, é esse aí. Esses dois velhinhos aí atoleimados. Tá? Aí vem aquela velha frase, que eu estou adiantando o assunto que ele vai falar aqui, né? Que alguns idosos, né, voltam a ser crianças. Não é criança na idade, mas algumas atitudes, algum modo de pensar, etc. A gente vê, infelizmente, muito por aí. Tá? Alguém quer comentar? Podemos considerar isso aí como o indivíduo vai chegando na idade e já vai ficando saturado de tanto pontapé, tanta... Isso. Sem falar. O indivíduo já vai ficando saturado de tanto desagrado, de tanta coisa que ele não esperava que fosse acontecer por causa da idade, que fosse mais respeitado, fosse mais atendido, e a coisa não acontece conforme ele pensa, né? E conforme ele quer também. Sem falar em política, pelo amor de Deus. Mas o 8 de janeiro... Claro, sem dúvida. 8 de janeiro, o que nós vimos foi muito idosos, pessoas acima de 60, de 70, lá naquela manifestação, que hoje, infelizmente, estão até, né, pagando por isso. Mas veja bem, essa falta de freio, estou dando um exemplo, mas em todas as áreas, tá? Porque ali eu achei muita gente, né? Muita gente mesmo. Eu acho que, pela idade, não deveria estar lá. Aí seria coisa de jovens, né? Que querem rebeldes, que querem mudar o mundo. Né? Por quê? Já vem saturado de algumas coisas durante a vida, botou na cabeça uma coisa, não foi aquilo que queria e foi a explosão. A gente vê muito isso. Estou falando só na área, nessa área não, mas aquilo é um grande exemplo. Vê que a faixa etária daquele pessoal foi acima do normal. Não foi, né? Jovens, a maioria não eram jovens. Grande maioria. Então começa a postar, como fala que a nossa posição verdadeira, aquela rebeldia que nós trazemos dentro de nós, que nós represamos durante 40, 50, 60 anos. Aqueles que se corrigiram repitem de novo, não fazem mais isso. Tenho até vontade. Às vezes eu tenho certa vontade, hoje eu já não sinto isso. Enquanto, né, chega lá do outro lado, o negócio é mais leve. Então é isso aí, gente. É isso aí. Vamos lá, Vitor? Vamos. Quando a criatura não haja feito da existência o sacerdócio do trabalho construtivo que nos cumpre na Terra, os fenômenos senis do corpo são mais tristes para a alma, pois, neste caso, o indivíduo já não domina as conveniências forjadas pelo imediatismo humano, patenteando-se-lhe a fixação da mente nos impulsos inferiores. Vou contar um caos aqui que o Marco Aurélio já contou esse caos várias vezes que eu vi lá. Ele disse que ele tinha uma vizinha, e essa vizinha, ela não se casou, né? Ficou pra tia. E como ela chegou a uma certa idade, ele era garoto, pequeno, ela já estava, né? Sim, né, uma certa idade. Um dia ela surtou. Talvez até aquilo já para que a gente falou aí, represado, né? Muitas coisas durante muitos anos. Uma hora ela não aguentou mais, surtou. É o que fala aqui, a fixação da mente nos impulsos inferiores. E o Marco Aurélio é muito engraçado, que ele fala, olha, gente, ela falou palavrão que até hoje eu não conhecia, né? Quer dizer, a mulher realmente, que é isso? Ela segurou, tá? Não estou, né, crítica a ninguém, não, que qualquer um de nós pode chegar a isso, tá? Ou já passamos por isso, ou vamos fazer isso, tomara que não, né? Segurou. E chegou uma hora que realmente não conseguiu mais, não conseguiu, né? Não sei se a palavra é essa correção, né? Ou seria assim, apesar de tudo que passou, ganhou, conseguiu assim aprender, não conseguiu utilizar, digamos assim, né? Utilizar.
Porque fazer o bem a gente escuta desde criança. O pai, a mãe, o avô, o tio, o vizinho, o professor, o médico, etc. Todo mundo vai dando essas instruções para a gente. Mas, né? Faz o bem quem quer, né? É isso? Então, esse caso dessa senhora que o Marco Aurélio conta é mais ou menos isso aí. Então, depois não falo o resto da história, não. Fica só nisso aí. Mas é interessante, que tem muito a ver com isso aí. Alguém quer comentar, gente? Satura, né, Fran? Você passa o tempo aguardando alguma coisa que venha te agradar, alguma coisa de útil a você. Mas o tempo vai passando e aquilo que você esperava, que você almejava, não acontece. Você é desvalorizado, as pessoas não te valorizam, as pessoas não te dão atenção e satura. E aí a pessoa explode. A pessoa explode direto, né? Há uma explosão de sentimentos. Há uma explosão de sentimentos. Deixa eu também dar meu pitaco. Pode falar. Não, tudo bem. Aqui ele coloca aqui, ó, pois, neste caso, o indivíduo já não domina as conveniências forjadas pelo imediatismo. Então, as sequências, né, os problemas se avolumando, aquelas ideias, né, vamos dizer assim, se avolumando no cérebrozinho da pessoa. Quem pode até ajudar, eu acho que a Consuelo pode ajudar nessa área aí, ó. A área psicológica, eu acho que é psicologia, eu não sei, não tenho certeza, né? E outra coisa que ele coloca aqui, ó, patenteando, o indivíduo já não domina as conveniências forjadas, ou seja, essa ideia está consolidada, aquele pensamento lá os castelos que ele coloca, né, o mais na parte de baixo, já cristalizou-se essas ideias. E isso está no automático. O indivíduo, às vezes, fala certas coisas e até a gente pode até inserir aí a influência oculta, né? Daqueles que querem levar... Oi? Também, com certeza. Aqueles que querem nos levar a, vamos dizer assim, a triste situação, denegrindo a nossa imagem, né? E as questões obsessivas, né? De vários matizes. E ainda ele coloca aqui, forjado pelo imediatismo humano, patenteando-se-lhe a fixação da mente nos impulsos inferiores. Quantas pessoas... você falou aí que ele disse, eu vi também ele como repetir isso lá, no centro, palavrões, né? Que a dona comentava, né? que é pedreira mesmo. E às vezes, os atos, né, incontidos que a pessoa represou. Eu conheci uma senhora do centro espírita lá eu vou falar rapidinho, Dona Janete. Ela, eu não sei se era viúva ou se era separada, eu não sei a vida dela, mas eu a conheci, né, já numa idade, seus 60 e poucos anos de idade, e segundo as conhecidas lá do centro, onde a gente fazia o estudo lá dos médiuns, ou melhor, do Livro dos Espíritos, contou o quadro dela que ela tinha entrado, tinha surtado. E o médico disse que aquele era Alzheimer, né? E a coisa foi avançando, avançando. Olha, a Janete, ela chegava de boca calada e saía de boca calada. Chegou um determinado período que ninguém a suportou no centro. Olha, mais palavras, principalmente ela abordava as questões até, vamos dizer assim, de atos, né, íntimos de casal, abordando assim, né, de uma forma dentro do centro. Eu ri, Janete. A única pessoa que ela respeitava até, Janete, não é para falar agora, calma aí. E ela ficava quieta, né? Mas se deixasse,
era uma situação até muito desagradável. E o que ela falava do pessoal do centro. Então, talvez as coisas contidas né, vêm à tona, ou por influências, né, ou esses problemas psicológicos aí, que só da área, quem resolve isso aí é Consuelo. É Consuelo. Fazer uma consulta com ela aí agora. Tem alguma coisa a falar, Consuelo, sobre isso aí? Mas isso é da idade mesmo, principalmente se foi diagnosticada com Alzheimer. As pessoas com Alzheimer, elas ficam a violência violentas, com a boca suja, tem essas coisas todas. Não tem como segurar isso, não. E o negócio só avança, só aumenta, não tem como. Por isso que muita gente não fica com as pessoas com Alzheimer em casa, porque não aguentam. Não tem melhora, só piora. Só piora. É degenerativo, né? Aí você vê o que ele fala aqui, né? Esse imediatismo humano para ter a fixação na mente nos impulsos superiores. Por quê? Nós vivemos na zona do consciente, no segundo andar. Não é isso? Nós vivemos aqui, né? Mas, às vezes, isso aí, o senhor Roberto falou uma coisa, não está legal, a gente não está aguentando mais. Para onde a gente volta? Nós não sabemos, ainda não temos condições de subir. Alguns não, né? Alguns sobem, né? A maioria de nós volta lá para o porão. Todos superiores. Né? É isso aí que o senhor falou agora. Aquilo que está lá dentro, né? Como o irmão Jacó fala do desencarne, né? Que era uma represa, de repente estourou, apareceu a vida toda ali, né? Em 12º, né? Que ele fala sobre o filmezinho que a gente vê quando desencarna. Quer dizer, a pessoa não desencarnou ainda, mas aquilo que está preso lá, bota no consciente. Só que não era para botar, não é o consciente. O castelo, né? O porão lá embaixo, né? Parece criança, né? Cima, exatamente. Não Ele tem vai mais desconfiômetro. Isso, vai falar isso daqui a pouco aqui. Né? O que você pensa, você fala. Não tem mais senso nas coisas, vai direto. Não passa pelo filtro, entendeu? Não existe mais filtro. Isso mesmo, você vai falar aqui agora. Vamos lá, então, para a gente continuar. Milhões de irmãos nossos permanecem séculos afora na fase infantil do entendimento, por não se animarem ao esforço de melhoria própria. Enquanto recebem a transitória cooperação de saúde física relativa, das convenções terrenas, das possibilidades financeiras e das variadas impressões passageiras que a existência na crosta planetária oferece aos que passam pela carne, esteiam-se nos títulos de cidadãos que a sociedade lhes confere. Logo, porém, debilitados pelo morbo, pela escassez de recursos ou pela decrepitude, revelam a infância espiritual em que jazem. Voltam a ser crianças, não obstante a idade provecta manifestada pelo veículo de ossos, por se haverem excessivamente demorado nos sítios superficiais da vida. Ou seja, não houve aquele esforço de melhora. Quando nós estamos nesse andar do mico, nós estamos no momento, nós estamos conscientes lá nesse castelo do Calderara aqui, né? Das 7 andares, o que manda essa zona de consciência, né? É o esforço e a vontade. Nós temos que nos esforçar e termos vontade, né, de continuar, né, para vencer justamente o que está lá atrás. Mas se nós vivermos superficialmente, sem essa vontade de transformação, né, o que o Calderaro fala, vamos estar constantemente o quê? Na infância espiritual. Estaremos sempre infantis, que a Consuelo falou, sempre tramela na boca, sem pensar no que vai falar, etc. Né? E isso geralmente acontece depois de uma certa idade mesmo. Não tem idade fixa isso não, tá? Pode ser uma pessoa de 40 anos, 50, não. Uma hora não aproveitou.
que veio de importante na sua passagem terrestre aqui. Isso é bom, né? A gente está aqui, estamos se esforçando para não entrar nessa. E muitos irmãos nossos estão aí. E não é pouco não, gente. Pouco não, infelizmente. Hoje o volume está muito grande, né, Afrânio? As decepções, esse morbo de escassez de recursos ou pela decrepitude, as pessoas não encontram, não existe mais aquele apoio do idoso, o idoso que era apoiado, que era ajudado. Hoje essa decrepitude, essa velhice, essa senilidade decepciona. Eu lutei tanto, fiz tanto e quando acaba, quer que eu consegui nada até agora. Então, a senilidade, a decrepitude vai decepcionando, vai acumulando e as pessoas não conseguem se livrar mais disso. Na situação atual, não conseguem se livrar mais disso porque a ajuda deveria vir da juventude e não vem da juventude. A juventude não está querendo saber mais do idoso, do senil, daquele que ficou para trás. Ele quer saber de si e não procura auxiliar, né, o pai, a mãe, pela decrepitude, pela falta de orientação, os novos. Né? Quando o novo não teve orientação devida, e hoje você vê que o jovem pouco está ligando para isso, para a decrepitude, pela senilidade. Os jovens hoje já quer saber dele, não auxilia mais. Ele está velho, não entende mais nada, não sabe mais nada. A vida hoje é nossa, é da juventude, e fica para trás e acaba chegando a esse ponto. Né? Deixa a vida me levar. A vida leva. Exatamente. Exatamente. Vamos lá, então, Alice. A exposição não podia ser mais lógica. Todavia, examinando aquele vasto ambiente onde tantos loucos de ambos os sexos modorravam, distantes do realismo do mundo, sem a mais leve perspectiva de desencarnação próxima, pensei nas criaturas que já renascem imperfeitas e perturbadas, nas crianças atrasadas e nos moços em luta com a demência juvenil, nas fobias sem número que amofinam pessoas respeitáveis e prestativas. E solicitei então do instrutor esclarecimentos sobre os quadros de sofrimento desse jaz, que de improviso assaltam os ambientes domésticos mais distintos. Olha, coloca 3 pontos em evidência. Peraí, eu estou entendendo isso tudo, estou vendo isso, mas, né, ele está falando assim, aqueles que já renascem. Está agora querendo falar sobre o quê? A encarnação, né? Sobre o que os efeitos, né? Quais serão as causas, o que é que houve, né? O Calderaro vai explicar ele item por item aqui. Porque o nascer assim, nós já sabemos muito bem o que é decorrente dos nossos atos passados. A gente vê para o resgate, mas não vê já com o corpo físico tão perfeito, né? Para justamente nos dificultar a nos afundar mais. E tentar vencer com todas as mais dificuldades ainda. Quer dizer, o André Luiz faz essa pergunta justamente para a gente pensar nisso, né? Pensar muito nisso aí. Porque todos nós sempre convivemos com algum tipo de reencarnado assim. Ou na família, ou próximo, ou no trabalho, seja, né? Vizinhos, a gente sempre está convivendo com esses espíritos. Né? Será que eu não sou um perturbado também disso aí? Hoje em dia a gente vê a deficiência da educação, da escolaridade, aqueles que nascem com problemas. Né? O autista, a deficiência hoje no ensino, não existe uma especialização que dê atenção ao autista. Né?
a problemas piores. Vou citar um exemplo de alguns anos atrás, a menina do Fernando. A menina do Fernando, ela tinha um apoio das professoras, dos colegas. Os colegas, todo dia, um colega fazia questão de empurrar a cadeira de roda dela até a sala de aula. Hoje em dia não existe mais isso. Você não vê mais isso. Né? A Fernandinha tinha sempre, todo dia, ela tinha um coleguinha que empurrava a cadeira até lá em cima. Aquilo estimulava a professora, estimulava ela, estimulava os colegas. Hoje em dia você não vê mais isso. Hoje em dia não existe mais isso. Existe uma deficiência de profissionais que estão sendo reclamados aí diariamente nos jornais da televisão. Não existe mais isso, não existe mais aquela vontade de fazer alguma coisa pelo próximo. Cada um que se vira a seu modo, cada um que cure a topada que deu na pedra e que estragou a unha, e não tem quem faça um curativo naquilo. Então, e a coisa vai, a tendência é cada vez piorar mais. Deixa eu pegar uma carona. Essa infantilidade está cada vez crescendo mais. Desculpa, Jorge, pode falar. Não, deixa eu pegar uma carona aí. Você vê como o tempo está sofrendo uma... Para mim, isso é evolução, tá? O que eu vou comentar. Eu posso falar alguma besteira, vocês me contestem aí, por favor. Então, os diagnósticos dos médicos anteriormente eram outros. E já chegou um determinado momento que já no ventre da mãe, alguns identificavam certas anomalias, né? Essas doenças aqui mentais, e sugeriam, alguns médicos inescrupulosos sugeriam o aborto, né? Então, o auto talvez, agora é uma opinião minha, pode ser que eu esteja totalmente enganado, me ajudem aí, né? Já compreendendo essa situação e a necessidade do reencarnante com os problemas mentais que teria que advir em função do seu, por expiação, o autismo surgiu. Que no começo, né, eles não tinham assim como mensurar. Eu vejo, o Roberto falou lá do filho daquele menino da academia lá, eu esqueço o nome dele, a garota Fernanda. É o Fernando, o pai era o Fernando. É o Fernando, né? Então, aí eu vejo o Mion aí. O Mion, ele tem um filho autista, né? E ele eu vi até um relato dele falando que os garotos são altamente inteligentes, mas têm uma deficiência mental brutal. E não transparece isso. Eu estou falando o que eu entendo, o que eu acho. Eu não sei se eu estou certo ou não. Mas frente a essa situação aí de inescrupulosos, de criaturas que... Né? Enfim, sem entrar em critérios outros de crítica, de apreciando ninguém, de maneira alguma. Mas é com o intuito só de chamar a atenção da gente, né? Para a gente também pensar nessa situação. Porque se os professores atuais fossem, eu não sei o nome, não é especializar-se, no seu currículo escolar, ter lá uma brecha, porque tem. É por questão de boa vontade por parte dos dirigentes do Ministério, né? E depende. Aí alegam uma série de coisas e as coisas ficam relaxadas, soltas. Que se dane, o problema é de lá. É mais ou menos assim. Mas quando é deles, é igual a questão do aborto, que foi público aí, colocado até nas TVs, que um senador da República mostrou para ele. Não fala isso não, senhor. A minha mulher está grávida, eu não quero ver. Eu falei, caraca, eu até de sair fora. Foi uma coisa forte. Quer dizer, ministro, né? Isso aí ele vai ter que prestar conta a Deus. Para ele, tem que poupar. Mas
só faço isso, não falo mais nada. São esses detalhes, né, que a gente vê aí que está acontecendo. Por isso essa situação precária nos nossos tempos. Tudo isso nos mostra uma coisa, que esses espíritos são colocados no nosso caminho porque eles estão vivendo o mundo deles, certo? E que é para nós penetrarmos nesse mundo para trazê-lo para fora. E isso, muitos profissionais, até professores, não estão preocupados com isso. Isso não é uma coisa imediata, isso é uma coisa muito trabalhada, muito complicada e difícil. Então o professor quer, né? Quantos? Quer dizer, alguns querem, né? Esse aí do caso da Fernandinha, né? Os professores dela, logicamente, participavam, queriam, iam lá para trazê-la para cá. E o Calderaro vai dar uma resposta aqui muito interessante para o André. Vai falar sobre a sementeira. E a nossa vida é isso que nós somos, né? Que a gente for olhar aquela parábola, né, do semeador, somos nós, né? Jogando nossas sementes, escolhendo os lugares para jogar, né? A pedra, lá no matagal. E quando a gente quer não, a gente se esforça, tem vontade, a gente procura o quê? Uma boa terra. E isso tem muito a ver com esse assunto aqui. Porque o número de pessoas com problemas psicológicos, etc., tá? Psiquiátricos, seja lá, é enorme. É enorme mesmo. É muito grande. Alguém quer falar ou vamos lá, Elisa? Mas olha só, Fran, eu acho que houve uma evolução, né? Se você pegar os anos 50, os anos 70, até os anos 80, 80 e poucos, essas crianças com um espectro autista bastante forte, os pais escondiam elas dentro de casa, né? Elas não saíam. Quando esse espectro era muito forte, não a criança autista só que fica fechada no mundo dela, é o espectro autista que a criança não consegue nem ter mobilidade social, não consegue ir ao banheiro, não consegue comer sozinha. Esse tipo de criança, antigamente, elas ficavam escondidas, né? Até com a própria síndrome de Down também. Hoje em dia, eles têm uma autonomia, né? De até ter casa própria, morar sozinho. Eu acho que houve realmente uma evolução, sim. Agora, se as escolas públicas não dão esse suporte, né? E tudo isso a gente sabe que é uma questão de roubo, né? É uma questão que passa de geração de política para o roubo. Agora, porque se é uma criança que nem o filho do Marcos Mion, ele tem uma psicóloga nos Estados Unidos, né? Que eu vi o próprio Mion falando. Então, há uma diferença muito grande. Se o Mion sair com o filho dele na rua, entrar num restaurante, ele não vai ser execrado. Agora, se uma mãe pobre, né, anda com essa criança no meio da rua e pega um ônibus, todo mundo vai reclamar, porque essa criança passa a incomodar, né? Então, há uma diferença. Não que essa criança ela já consegue, o espírito já consegue sair na rua, participar na sociedade, que era uma coisa que a gente não conseguia anos atrás. Agora, quanto ao tratamento, é uma questão de dinheiro, uma questão financeira, né? Porque a escola particular tem professoras separadas para essas crianças, porque a escola é obrigada a aceitar, ela não pode negar. Então, ele tem que ter esses especialistas separados, como psicólogos, profissional neurológico, fisioterapeuta. Nas escolas particulares tem. Agora, você não consegue isso numa escola pública. Mal consegue um estagiário lá que acompanha a criança. Agora, que eu acredito que houve uma evolução de você tirar essas crianças de dentro de casa, escondida, como se fossem monstros,
né? Porque elas eram vistas como monstros, né? Não eram aceitas de andar na rua. As mães não podiam andar na rua com determinado tipo de criança. Agora não existe mais isso, né? A sociedade, ela pode não gostar, mas ela é obrigada agora a respeitar, nem que seja por lei, né? É por lei. Não, o que eu estou falando é que realmente houve. Aqui na minha porta, todo dia para ônibus do colégio, não sei se é municipal ou estadual, para pegar alguns meninos aqui do meu prédio, tá? Tem problemas. Todo dia, 10 para as 7, o ônibus para ali na porta, na rua de Nicarágua, tá? As pessoas vão, né? O motorista, calmamente, vai lá, desce aquela plataforma, bota o escutão em cadeira de rodas. Negócio muito interessante. O que eu estava falando aqui, Conselho, não é isso aqui. Não é só para essa turma especializada para fazer isso. Estou falando que o problema acontece que é para nós nos preocuparmos, é isso que está faltando, tá? É esperar que os profissionais resolvam. Não, a sociedade também participa. E você mesmo falou aí, né? Exacar, não sei o quê, né? Mal visto, né? Se é rico é uma coisa, se é pobre é outra. Entendeu o que eu estava comentando aqui? É esse que é o problema. Para trazê-los de volta ao mundo normal, da Eles serem realidade. aceitos, né? Porque eles só vão Isso, evoluir como espíritos se eles participarem da sociedade, porque se não exatamente. participar, não evolui, né? É isso que a gente está falando aqui, porque a quantidade, como está em época de transição, de tudo cresceu muito, tá? Eu falando, mano, os umbrais estão vazios, veio o espírito, tudo que é jeito, forma, maneira, o que necessita dessa reencarnação, e aí acontece essa loucura que nós estamos aí, né? Muito mesmo, está muito, tudo aumentou em quantidade. Tá? A gente antigamente via um caso, por exemplo, o Down, né? Assim, o Down, tinha 10 casos ali naquele bairro, hoje tem 10.000, né? 500. É um negócio. Aqui no meu prédio, que tem de crianças assim, um prédio. Tem de crianças com problemas, não é mole, não. Uma partezinha. A minha irmã, formada em pedagogia, com especialização em aspecto autista e outros desvirtuamentos mentais. Estudou numa escola no Grajaú, se especializou numa escola no Grajaú. Ela levou tão fundo isso, se dedicou de uma tal maneira que, em um determinado momento da vida dela, ela foi tirada dessa escola, foi para a prefeitura para fazer parte de um grupo de licitação completamente diferente daquilo tudo que ela vinha se especializando, vinha estudando com afinco. Foi retirada dessa escola para fazer parte do grupo de licitação da Secretaria de Educação. Aí, melhor do que isso, não pode existir. 2 dias. Melhor que isso, 2 dias. Exatamente. Ela se realmente se especializou profundamente no assunto. Né? Numa escola especial do Grajaú. Essa escola acabou. Ela foi tirada dessa escola, foi fazer parte da licitação da Secretaria de Educação da Prefeitura. Então, isso do passado, porque escondia, porque hoje está mais à mostra, continua tudo a mesma coisa. Então, continua. Hoje em dia, as crianças autistas continuam escondidas porque não tem uma orientação, não tem. As mães estão brigando na porta das escolas porque não tem. Então, né? A coisa continua a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Não mudou nada. É isso aí. Vamos lá, Elis. Vamos lá. Eu queria acabar esse capítulo hoje, mas pelo jeito não vai acabar. Falta um pouquinho só. Bom, nós vimos aqui que o André Luiz fez 3 perguntas em uma só para o Calderari. O Calderari de uma só. Resposta responde as 3, tá? Vamos lá. O assistente não se surpreendeu e observou. Estudamos aqui, André, a messe das sementeiras, assim do presente como do passado.
Ponderamos não só a aprendizagem de uma existência efêmera, mas também a romagem da alma nos caminhos infinitos da vida imperecível, que segue sempre vencendo as imposições e as injunções da forma, purificando-se e santificando-se cada dia. Ele está falando uma coisa que deve ser o normal, isso aí, tá, né? A vida imperecível que segue sempre vencendo as imposições, as injunções. Deveria ser normal, né? Deveria ser normal. Isso é o que ele fala, né? Mas, vamos lá agora. Verificarás conosco afligente quadro de padecimentos espirituais, e é provável que aprendas no hospício humano algo dos desequilíbrios que afetam a mente desviada das leis universais. Vamos lá. Em verdade, na alienação mental, começa a descida da alma às zonas inferiores da morte. Observando o manicômio, é possível entender, de certo modo, a loucura dos homens e das mulheres que, aparentemente equilibrados no campo social da crosta terrestre, onde permutam os eternos valores divinos por satisfações ilusórias imediatas, são relegados depois, além do sepulcro, a inominável desespero do sentimento. Olha só. Isso aqui é uma coisa que ele fala aqui. Através do manicômio é possível entender, de certo modo, a loucura dos homens e mulheres que aparentemente equilibrados. Deve ser nós, deve ser aquele que nós convivemos. Isso é muito interessante que a gente o Calderaro está falando aqui para a gente, ensinando, mostrando a gente. Então, o desequilíbrio é muito grande, mas para nós que estamos acostumados com isso, vivemos nisso, aparentemente está tudo bem. Aí nós vamos ver as loucuras, né, do dia a dia. Quando a gente vê um glutão, um fumante em excesso, álcool, outros que dirigem xingando. A gente vai vendo, né, o patrão super irritado, tá, o médico um pouco irresponsável. A gente acha, às vezes, que é normal, que é o modo dele, não sei o quê, mas lá para os espíritos que cuidam de nós, né, se nós também estamos nesse meio, nós somos considerados loucos. Tá? Aparentemente, porque a humanidade, todo mundo tem um pouco, não, tem um ditado aí, um pouco de louco, sei lá, né? Acha normal, mas não é normal. É que a palavra da cruz é loucura, isso sim, né? É difícil. É o que está falando aqui. Aí ele vai falar depois aqui, além do sepulcro, que aí vem o problema, os renascimentos. Você costuma fazer, de vez em quando você costuma citar nas suas preces, aqueles que se encontram internos dos manicômios, que realmente não eram para estar ali. Eles foram jogados ali porque... Vai para ali, porque ali é o teu lugar e eu não quero ter muita preocupação em resolver esse problema. Você costuma, nas suas preces, às vezes, tocar nesse assunto dos manicômios que estão superlotados de pessoas que não estão doentes. Está aí o que você acabou de falar agora. Você costuma citar isso nas suas preces. Os manicômios estão cheios de pessoas que não estão realmente doentes. São jogadas para lá para não dar tanto trabalho aqui fora às pessoas que têm que cuidar dele. E é isso aí que você acabou de falar, né? Quando Jesus fala, não vi cuidar dos sãos e dos doentes, a gente Exatamente. brinca e fala, vem cuidar da humanidade, né? Exatamente. Mas, quando nós não cuidamos deles, a gente vê de novo o campo de repouso de nosso lar como exemplo, tá? Exatamente. Superlotados. Nós também estamos doentes.
estamos na melhor situação que não precisamos chegar lá. Exatamente. Vamos lá, Elisa. Vamos lá. Quanto às perturbações que acompanham a alma no renascimento ou na infância do corpo, na juventude ou na senilidade, é mister reconhecer que o desequilíbrio começa na inobservância da lei, como a expiação se inicia no crime. Adotada a conduta em desacordo com a realidade, encontra o espírito invariavelmente em todos os círculos no qual se veja os efeitos da própria ação. Seja nos mecanismos da hereditariedade fisiológica, seja fora da sua influência, a mente encarnada ou não revela-se na colheita do que haja semeado, no campo de evolução do esforço comum, no monte da elevação pela prática do sumo bem ou no vale expiatório pelo exercício do mal. Aí tá, o lance aqui, a gente vai entender isso pelo castelo de novo. Tá semeado no campo da evolução do esforço comum. Então, consciente mesmo. A briga do dia a dia, na zona consciente. Nós estamos aqui para isso. Esforço, vontade, briga mesmo, luta. E não é fácil, não é fácil. Quando a gente fala que é espírito, então, aí pensa, ai meu Deus, eu estou falando isso, mas é luta. E a luta pior que a luta é contra nós mesmos. Fala, professor. Deixa eu te perguntar, quando uma criança, porque geralmente eles não passam muito tempo aqui na Terra, né? A criança com espectro, 32, 35 no máximo. Essa criança com espectro autista, bem forte, né? Que tem vários graus. Ela, quando desencarna, ela consegue, como ela cobriu a cota dela aqui toda, ela consegue chegar lá já acordada, com o espírito renovado, sem esse véu do espectro, ou não? Ainda vai ter que passar por vários. Cada caso é um caso. Houve um caso uma vez lá no Eurípides Passanufo que era um lance desse. A criança, numa cadeira de roda, totalmente desligada do mundo, tá? Totalmente vivendo a vida dele, mas tinha um tio que era muito bom, já contei essa história várias vezes. O tio cuidava muito bem dessa criança. O tio desencarnou, tá? E essa criança, não houve uma reunião mediúnica para saber se o tio estava bem no plano espiritual, porque a pessoa que era irmã desse que desencarnou era a chefe da casa de Dona Meca, lá no Eurípides Passanufo. Tem a casa de Dona Meca e tem a casa da Meca 2, lá no Escado do Sapê, em Madureira. Você só cuidava desse tipo de crianças, tá? Ela entrou para isso, ela era psicóloga, se aprofundou. Se ela ainda estiver encarnada, ela está lá no Eurípides Passanufo. Esqueci o nome dela. E olha só, os filhos dela, um espírito todo encravado, um corpo físico todo defeituoso, foi um susto para todo mundo. Que na reunião mediúnica, esse garoto que estava na cadeira de roda foi retirado do corpo e levado a um médium para falar que estava tudo bem e para agradecer que ele não pertencia àquele grupo espiritual. Tá? Mas ele precisava passar por essa expiação e que aquela senhora tinha oferecido o ventre, que ele era muito grato à família, esse que desencarnou, que estava tudo bem com ele, só estava indo em perturbação. Então, quer dizer, esse é um caso. Mas se como é que ele espírito... conseguiu passar essa mensagem? Se ele... Se os espíritos tiraram ele do corpo, devia estar ali preso. Veja bem, o corpo é o instrumento de trabalho. Se te der, conforme falam os espíritos, uma enxada sem corte, ceguinha, enferrujada, você não vai conseguir fazer nada, capinar um quintal. Ela tem que estar afiada, boa. Entendeu? O espírito que estava ali é um espírito que já estava numa certa condição de... Assim, não estava tão perturbado, estava preso, amarrado ali. Ele conseguiu passar a mensagem que estava tudo bem? Passou tudo bem. Essa história até hoje lá no Eurípides, que é aí perto da tua casa, né? Rua Gazeta da Tarde, tá? Até hoje que é contada essa história lá. Pode ir lá que você vai ver.
né? E médios responsáveis, assuntos bem, assim, o assunto foi muito dentro mesmo do que era, foi uma reunião mediúnica em particular, né? Que lá não faz reunião mediúnica em aberto, né? A maioria das casas não fazem isso. Nenhuma das casas aqui em Jacarepaguá faz. Pois é. Tá? Então, é isso aí, cada espírito é um espírito, aí fica difícil. Agora você chega lá no Vicente Moretti, aqueles cadeirantes que tem lá que também tem problemas, pô, uma vez eu fui conversar com um deles, o Jonathan não, tal, light, mas um deles estava falando, não, tal, que eu ia ser aquilo, daquele tipo que a gente conhece. Né? O tipo que ele estava falando, a gente sabe logo que não é grandes coisas, infelizmente. Tomara que ele saia bem dessa reencarnação. Tá? Então, cada caso, Consuelo, é um caso, é difícil de falar, é isso, é muito difícil. Fala, sim, lá no Céu e Inferno, que até é bom, a Consuelo poderia dar uma lidinha. É o garoto número 4, menino número 4, Marcel. Marcel, né? Ele foi de filhos lá de israelense e abandonaram ele e deixaram lá no hospital. Ele, já na encarnação anterior, foi uma preparação. Ele também levou a vida quase toda lá, ele levou quase em torno de 80 anos. Relato dele. O título lá é Expiações Terrestres. Ele se preparou para retornar ao corpo com uma expiação seríssima. E as pernas dele se entrelaçavam, ou seja, como, né, no pescoço, uma coisa até mais difícil. Está passando 1 minuto aí do horário, deixa eu passar um pouquinho só. Porque é rico o tema. Quando ele desencarnou, né? Aí ele logo, não sei quantos dias depois, ele veio dar a mensagem que o Kardec evocou. Ele já estava legal, ele contou a situação dele. Mas tem outros lá na expiação terrestre que ainda continuaram ainda numa situação mais difícil. Então, cada caso é um caso, né? E feliz aquele espírito que consegue passar por esses momentos, né? E dar o salto. Beleza, vamos rapidinho acabar esse capítulo. Só falta 3 parágrafos, né? Vamos. O assistente, que se dispunha a retirar-se, fitou-me demoradamente e rematou. O louco, em geral, considerando-se não só o presente, senão até o passado longínquo, é alguém que aborreceu as bênçãos da experiência humana, preferindo segregar-se nos caprichos mentais. E a entidade espiritual atormentada após a morte é sempre alguém que deliberadamente fugiu às realidades da vida e do universo, criando regiões purgatórias para si mesmo. Compreendeis? Só uma coisinha. É só para repetir de novo, tá vendo? Eles fugiram da realidade, da vida que nós vivemos. Não se esforçaram, não tiveram vontade. Né? Voltaram lá para trás. Voltaram para cá, não. Ninguém reviu. Estou falando assim, foram na zona lá atrás, né? Foram se identificar com aquilo. Aí há o desequilíbrio, a fuga da realidade. Então é isso que nós comentamos ainda há pouco, né? Que nós temos que ir a esses espíritos e tentar ajudar também, lógico, ninguém aqui é especialista, mas de alguma forma tentar trazer essa realidade, para que ajude nesta reencarnação. Tá, vamos lá. Que seu instrutor, reconhecidamente, sim, havia entendido, e ponderando a lição da manhã, seguiu o orientador, que silente abandonava o campo de observação, a fim de mais tarde nos avistarmos com os benfeitores que visitariam as cavernas, em missão de amor e paz. Boa visita para eles, viu? E lá nas cavernas, missão de amor e paz, imagina que eles encontraram lá, né? Não foi muita paz, não. Tem muito amor. Bom, gente, passou até um pouquinho da hora, tá? Alguém quer dar algum recado? Próximo Mundo Mal, se não me engano, é dia 27, é isso, Roberto? É 27 anos. Tá? Segunda-feira nós estamos no capítulo 26, já começamos o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Quarta-feira já vamos falar, já lemos pactos, agora acho que é bênçãos, talibãs, maldições, né?
aproximação de livros aqui, se não me engano. Aí você aperta 451 em diante. E é isso aí, tá dado todos os comerciais. Alguém quer comentar mais alguma coisa?